Olá, vamos iniciar mais um capítulo. Esse é o último capítulo do curso com o projeto de mecanização agrícola. O que é um projeto de mecanização agrícola? O projeto de mecanização agrícola é uma simulação que você faz para ver se vai dar certo. E para você fazer um bom dimensionamento e ter as máquinas adequadas para aquilo que você precisa. Então, a gente faz os cálculos antecipadamente, faz todo o dimensionamento das máquinas e depois faz o custo de produção da hora máquina para ver se vale a pena esse projeto. Por quê? Se uma máquina que você calculou o custo de hora máquina deu lá R$ 200 e no entorno, né, você tem pessoas alugando máquina por 150, é óbvio que o seu custo de produção, o custo da hora máquina, está muito mais alto do que o aluguel e não compensa comprar essas máquinas, compensa alugar. É mais ou menos assim. Você precisa de fazer uma pequena atividade, uma única vez, não precisa dessa máquina para sempre. Por que você vai comprar? Você vai lá e aluga ou chama uma pessoa que faça o serviço para você. Então, a mecanização agrícola ela vai no mesmo sentido. O projeto de mecanização, então, ele visa fazer um planejamento para que a atividade você tenha, para que você tenha certeza que a atividade que você está fazendo é lucrativa. E, finalmente, todo esse recurso que a gente usa para comprar máquinas de projetos de mecanização, geralmente eles vêm de financiamento, vêm dos bancos. E o banco exige o projeto para saber se você vai conseguir pagar o financiamento. Se você tem um projeto deficitário, que vai te dar prejuízo, o banco não vai te emprestar o recurso. Tá certo? Quais são os aspectos que a gente leva em consideração quando a gente vai fazer um projeto de mecanização? E aqui o projeto a gente tem que entender como um todo, né? Não só o que está no papel, mas como que a coisa vai funcionar de verdade. Então a primeira coisa a gente tem que pensar no solo que a gente vai trabalhar, se é um solo pesado, se é leve, a dimensão, né? Eu preciso de uma máquina para um hectare, eu preciso de uma máquina grande ou uma máquina pequena. Então a dimensão do terreno vai fazer muita diferença. Se a área é declivosa, né, a topografia também importa, a cultura que você vai colocar, quais são as práticas que você vai fazer. Por exemplo, se você vai fazer um plantio direto, você não precisa preparo de solo, não vai arar, não vai gradear a terra. Depois que você tem todos esses dados, você vai calcular a potência requerida pelo equipamento. Por exemplo, eu vou fazer uma aração. Esse arado é de 3 discos, 26 polegadas. Quanto que ele exige de potência? Então, isso tudo vem no projeto. E eu preciso saber porque quando eu vou comprar um trator, eu compro pelo tamanho, pela potência dele. Finalmente, o custo de produção, né, que eu vou ter do equipamento para ver se realmente ele faz sentido, se tem viabilidade financeira. E a capacitação do operador é fundamental. Colocar uma máquina cara na mão de uma pessoa que não tem nenhuma capacitação é um prejuízo muito grande, porque vai quebrar a máquina, vai deixar de dar a manutenção correta e vai fazer a atividade de uma forma inadequada, além de prejudicar o solo. Quando eu vou fazer um projeto, então, eu tenho algumas perguntinhas, né, que eu tenho que responder. Qual a cultura que eu vou implantar? É milho? É feijão? É frutífera? Qual a área que vai ser cultivada? A minha área de 20 hectares, 30 hectares, 40, 50, 1000, né? 10 hectares, 1 hectare. Qual a atividade que vai desenvolver? Vou arar, vou gradear, vou cultivar, vou colher. Qual o sistema de produção que eu vou usar? É plantio direto ou convencional? Isso é fundamental. As operações a serem executadas, então, eu vou fazer aração, gradagem, vou fazer colheita. Qual o coeficiente de rendimento de cada operação? Tem operações, dependendo do solo, que vão ser vão ter muita dificuldade de ser feitas e o coeficiente de rendimento é muito baixo. Às vezes dá muita manobra, né? A atividade em si é rápida, por exemplo, pulverização. Pulveriza rápido.
as barras são largas, né, 12 metros, etc. Entretanto, as movimentações dessa máquina, carregar o tanque, né, o reservatório, fazer as manobras, tudo isso leva muito tempo. Então, o coeficiente de rendimento dessa operação é baixo. Geralmente, uma aração vai em 70%, 80%. Uma pulverização cai para 50%, 60%. O equipamento que eu vou comprar, a marca, o modelo, e ver se ele está disponível. Isso daqui eu vou definir pelo projeto, né? Eu vou definir a capacidade de trabalho que eu preciso, qual o equipamento que eu preciso, e eu tenho que ver se esse equipamento está disponível na região. Então é fundamental no projeto definir qual o equipamento que foi projetado, qual a marca e o modelo. Se ele não existe na região, a gente tem que buscar outras marcas, porque na hora de conseguir serviços mecânicos, a gente tem que ver se tem na região disponível para dar manutenção nessa máquina. E depois o tempo disponível para executar cada atividade. Esse tempo disponível vem dos dias agronomicamente secos. O que acontece numa região? Por exemplo, aqui no Centro-Oeste, né, nós estamos em Brasília, nós vamos ter um período totalmente seco, de maio até outubro. Nesse período, eu não vou plantar. Isso é uma certeza, a não ser que eu tenha irrigação na área. Então, isso é definido pelos dias agronomicamente secos. Por exemplo, eu tenho aí, quando começarem as chuvas, 30 dias para eu deixar a cultura implantada, ou seja, ter realizado o plantio. Se eu tenho 30 dias, eu tenho que ver quantos dias eu vou deixar para preparo de solo, se tiver preparo convencional, quantos dias para o plantio, para poder fazer um bom planejamento. O que tem um projeto de mecanização? Aqui é o conteúdo do projeto, quais são as partes. Primeiro, a capa, contracapa, introdução e objetivo. Depois, toda a descrição, né, o memorial descritivo. Os custos operacionais, e aí eu vou calcular esse custo, e vou colocar como que vai ser a capacitação, se vai fazer algum curso específico, né, o cronograma de operações e de atividades, que é o cronograma físico, cronograma de gastos com material e máquinas, por exemplo, capital e o custeio. O que é o capital? É a máquina, é o trator, é o arado, a grade. O que é o custeio? É o combustível, é a manutenção, tudo que é custo variável. E a conclusão. Isso aqui está dentro do modelo de projeto, que está no arquivo em Word e está no link que nós temos ao final desse arquivo. Para ajudar nos custos operacionais, nos cronogramas, nós temos uma planilha em Excel, que também vai estar disponível para vocês, que vai ajudar a fazer todos esses cálculos muito mais rapidamente. Vamos estudar um pouco de capacidade de tração, então. Primeira coisa é que os equipamentos, os tratores, nós vamos trabalhar sempre na linha da potência. Então, um CV, um cavalo vapor, corresponde a 736 watts. Um HP, 745 watts. Então, um HP e um CV são muito parecidos. Um CV é igual a 0,986 HP. Essas relações são muito importantes porque os manuais dos tratores trazem hoje a unidade de quilowatt, né, além das outras unidades. Quando eu trabalho com potência no trator, eu tenho que entender que essa potência que está lá na máquina, ela não é totalmente disponível para fazer o trabalho. Por que não? Porque tem perdas, né? Para a potência sair do motor e chegar até as rodas, tem perdas de atrito, dissipação de calor. Essas perdas estão aí ao longo das engrenagens, etc. A altitude causa perda também. Um trator trabalhando a 1.000 metros de altitude, ele vai ter aí uns 10, 15% a menos de potência do que ele trabalhando ao nível do mar. E a gente vai ver uma tabela sobre isso. A temperatura do ar também influi na potência.
né? Quanto mais quente o ar, maior a sua expansão, e com isso a queima é prejudicada. A declividade do terreno, quanto mais declivoso, mais íngreme, mais perda de potência. Solos também com muitas irregularidades causa perda de potência. A qualidade do combustível também causa perda. Esses postozinhos que fazem, que executam preços muito aquém do normal do mercado, às vezes a gente tem que desconfiar um pouco e ver se a qualidade do combustível está correta ou não. E para isso eles têm os testes, eles têm que apresentar esse teste. Então, eu falei com perda de potência em relação à altitude e à temperatura do ar. Veja, quanto maior a altitude, maior as perdas de potência. Ó. A 30 graus sai de 4% de perda, vai a 13,7%. Então, vamos ver. Se eu tiver a 30 graus Celsius com 600 metros de altitude, eu vou ter uma perda de 8,7%. Se eu fizer as contas, um trator com 65 CV a 600 metros de altitude com 30 graus Celsius, então eu vou ter disponível apenas 59,34 CV. Isso está em função. Isso daí no projeto é muito importante. Por quê? Sempre eu vou colocar aí no projeto uns 15 a 20% a mais de potência no trator para sobrepujar todas essas perdas que ocorrem. Perda de declividade também, ó. Depois vocês podem se deter mais sobre esses dados. Quanto maior a declividade, maior a perda. As condições do terreno, né? Quando ótimas, 0, mas quando péssimas, 45 kgf por tonelada de perda. Perda na transmissão, acima de 15%. Então, a gente coloca no projeto uma reserva técnica, sempre, de 20% para evitar que a gente tenha surpresas e a gente compre, por exemplo, uma grade de aradora, chega lá, põe o trator, ele não consegue puxar a grade. Deslizamento também pode ser calculado, mas cada operação dessa traz um deslizamento. Então, esses 20% que a gente coloca, sempre já prevendo todas essas dificuldades que a gente tem em perdas, né? E se eu quiser calcular na capacidade de trabalho, eu quero arar 1 hectare e eu vou ter uma perda de 15%. Então, eu acrescento mais tempo à minha perda. Vamos iniciar o nosso projeto de mecanização. O primeiro passo para dimensionar o trator é definir as atividades que vão ser feitas. Por exemplo, nós vamos estabelecer que será feita uma aração. E como é que é esse cálculo? Ele é bem simples. A primeira coisa que nós vamos fazer é determinar a capacidade de trabalho efetiva. O que é isso? É quantos hectares esse arado consegue arar por hora. E eu venho sempre da área que eu tenho para descobrir qual é a capacidade de trabalho que eu preciso. Então, vamos supor que nós tenhamos 20 hectares, tenhamos 10 dias disponíveis para arar esse terreno e uma jornada diária de 8 horas. Se eu tenho 10 dias vezes 8 horas, dá 80 horas. Então, 20 hectares dividido por 80 horas, eu preciso que esse arado faça no mínimo 0,25 hectares por hora. E é assim que eu determino o arado que eu preciso. Aí eu vou lá no prospecto dos arados e olho arado de 2 discos, de 3 discos, de 4 discos. Qual que atende a essa capacidade de trabalho? Ah, o arado de 3 discos de 26 polegadas atende. Muito bem. Qual a potência requerida? Aí o fabricante já diz lá no prospecto que são necessários, por exemplo, 60 cavalos para puxar esse arado de 3 discos. Ou então eu tenho uma tabela que eu vou mostrar para vocês também, que é possível fazer a determinação de quantos cavalos de potência eu preciso para realizar 0,25 hectares por hora de capacidade de trabalho efetiva. A capacidade operacional da maquinaria, então,
ela basicamente é calculada pela capacidade de trabalho efetiva. E como é que é feito esse cálculo? O cálculo de uma capacidade de trabalho efetiva, por exemplo, de um arado, é a velocidade que eu vou arar, 5, 6 km por hora, 4, 5, vezes a largura de corte, 80, 90 centímetros, vezes a eficiência, 60, 70%, 80%, dividido por 1000. A velocidade é sempre dada nessa fórmula em quilômetros por hora. A largura em metros. Então, se são 80 centímetros, é 0,8 metros. E o coeficiente de atividade, que é em percentual, 60, 70, 80%. Não divide por cento, porque esse 1000 aqui já é para corrigir todos esses dados aqui. E a capacidade de trabalho efetiva, então, é dada finalmente em área por tempo, né? Hectares por hora. Eu tenho uma tabela que eu tenho uma velocidade média de aração, de gradagem niveladora, que eu tenho várias atividades. Eu juntei 4 tabelas para compor essa tabela final. A velocidade de aração, nós vamos fazer esse cálculo aqui. Ela está de 4 a 8 km por hora. A largura de trabalho, em média, 80 centímetros, mas pode variar, depende do número de discos. O coeficiente de eficiência também varia, depende do terreno. E a capacidade de trabalho efetiva, então, ele calculou em 0,32 hectares por hora. E isso é um valor médio. Ele pegou 5 km por hora, vezes 0,8, vezes 80% de eficiência, dividido por 1000, deu 0,32 hectares por hora. E assim ele calculou para alguns. Você, particularmente, pode calcular para cada atividade. E é o que nós vamos fazer. Então, se ele calculou 0,32 hectares por hora de capacidade de trabalho efetiva da aração, eu venho nessa tabela e encontro onde que ela está. Ela está entre 0,4 e 0,6 ou está entre 0,2 e 0,4? Está entre 0,2 e 0,4. Portanto, o trator que eu preciso para puxar esse arado é de 61 a 63 cavalos. No projeto final, eu vou ter que acrescentar aí uns 20% de potência para que eu não tenha surpresas e eu não consiga puxar esse arado e faça a aração correta. Para a mecanização animal, eu também tenho tabelas. Essa daqui, ó, é de hectares por dia. Então, a mula consegue arar 0,37 hectares por dia e uma junta de boi até meio hectare por dia. Vejam que a gradagem é mais rápida. A junta de boi consegue gradear até 2 hectares por dia. Vamos fazer alguns exercícios, então. Cada slide aqui, eu tenho um exercício de capacidade de trabalho efetiva e depois no slide seguinte eu tenho as respostas. Então, o primeiro exercício é calcular a capacidade efetiva de trabalho por hora de um conjunto trator mais arado, operando na velocidade de 4,7 km por hora. Quais são os dados? O arado tem 3 discos de 26 polegadas com 30 centímetros de largura de corte por disco e o coeficiente de eficiência de 70%. Vejam que são 3 discos de 30, então dariam 90 centímetros. Na fórmula, nós vamos usar 0,9 metros. Aqui nós temos o resultado, então. 0,9 metros vezes 4,7 km por hora, vezes 70%. Eu tenho dividido por 1000, 0,29 hectares por hora. Agora vocês façam os demais exercícios. Segundo, com o seu resultado. O terceiro, com o seu resultado. O quarto, com o seu resultado. O quinto, com o seu resultado. Vamos continuar o nosso projeto de mecanização. Então, depois de definir o trator e os implementos,
para realizar as atividades de mecanização, nós devemos calcular o custo da hora-máquina, que é o custo operacional. Os custos operacionais, ou custo de produção, sempre vão ser compostos de custos fixos e custos variáveis. Os fixos são as máquinas, é o trator, o arado, o galpão. Os custos variáveis são os insumos, são os custeios. Por exemplo, a mão de obra, o combustível, a manutenção, e sempre dividido pelo número de horas trabalhadas. A depreciação, então, é o preço de aquisição do equipamento menos o valor de sucata, geralmente 10%, dividido pela vida útil. Então, um trator que custe R$100.000, se você tirar R$10.000, que é o valor de sucata, e dividir por 10 anos de vida útil, ele vai ter um preço anual de R$9.000. Isso é a depreciação dele. Só que esse valor de depreciação, ele tem uma taxa de juros bancários, que é o valor amortizado. Por quê? Porque esse dinheiro de 9.000 por ano, ele está me custando dinheiro. Se eu tivesse com esse dinheiro aplicado a juro, a 6% ao ano, eu teria um retorno que obrigatoriamente tem que estar incluído no custo dele. Se ele não tivesse sendo usado esse recurso para a máquina, estaria me rendendo pelo menos os 6%. Como é que eu calculo isso? O valor anual da máquina, né, de depreciação, mais o valor das taxas de juros, que são 6%. Então, daria 9.540 por ano, dividido por 1.000 horas anuais. Uma hora está me custando R$ 9,54. Se eu deixar esse trator parado, uma hora dele já está me custando R$ 9,50. Então, não se deve comprar um equipamento se ele não tiver utilização mesmo, né? Por isso que a gente faz o projeto. Então, quanto maior o número de horas trabalhadas, mais barato vai ficar uma hora. Mas eu trabalho sempre no projeto pelo número de horas médio, né? E isso eu tenho tabela e vou mostrar a tabela daqui um pouco. Nesse custo também, eu ponho sempre 1,5% a 2% de seguro. É obrigatório isso para todo o financiamento. Depois também eu tenho o custo do galpão. Agora, calcular o custo de hora de galpão é muito complicado. É muito oneroso para a gente ficar calculando quanto de telha, quanto de concreto, quanto disso, quanto daquilo. Então, para isso, a gente usa 2% do valor total do equipamento por ano para fazer o custo da máquina. Aqui eu tenho uma tabela que vocês vão poder consultar para a vida útil, trator, implementos, né? 10 a 15 anos para trator de pneus. O número de horas trabalhadas anual, o percentual de reparo e manutenção, que a gente vai usar mais à frente, e o número de horas trabalhadas anualmente. Um trator a gente coloca sempre 1.000 horas por ano. Se ele trabalhar menos, a hora dele vai ficar mais cara. Aqui eu tenho uma tabela também de consumo de combustível que a gente vai usar para fazer os nossos cálculos. Então, um trator, se eu chegar à conclusão que eu preciso de um trator de 60 a 70 cavalos, ele vai gastar em torno de 10 a 11 litros de diesel por hora. E o óleo lubrificante, eu tenho essa quantidade, mas eu não vou usar isso. Eu vou colocar um percentual em torno de 20% de manutenção para o diesel, tá bom? Custo do operador. O salário do operador mais a taxa de encargos dividido pelo número de horas trabalhadas mensalmente vai dar o custo de hora de trabalho. E eu coloco em torno de uns 70% do salário quando ele tem carteira assinada, tem todos os encargos trabalhistas. Por exemplo, fundo de garantia, a própria rescisão de contrato, férias, 13º, etc. Vamos ver um projeto de mecanização. Aqui eu tenho alguns dados, e eles são muito antigos, são de 2010, e eu não atualizei exatamente porque vocês vão fazer os projetos com dados atuais.
Então, aqui eu estabeleci que a minha cultura seria milho, 20 hectares. Aqui tem um espaçamento de 0,9 metro entre linhas, 5 plantas por metro. Sistema de plantio convencional com uma aração, 2 gradagens, um plantio, 2 pulverizações, um cultivo /adubação e uma colheita. O tempo disponível, como eu disse para vocês, eu peguei 25 dias e transformei em 3 atividades: plantio, gradagem e aração para preparo do solo. Então, esses 25 dias úteis ficaram aqui. Então, eu vou ter mais ou menos 30 dias para preparar o terreno todo. Então, começou as chuvas, primeiras chuvas, eu tenho mais 30 dias. Capacidade de trabalho efetivo. Se eu pegar 20 hectares e dividir por 10 dias, eu vou ter 2 hectares por dia. Dividindo por 10 horas de trabalho, de jornada de trabalho diária, eu tenho 0,2 hectares por hora. Com 0,2 hectares por hora, eu vou naquela tabela que eu mostrei para vocês e encontro que o trator ideal lá tem que estar com 61 a 63 cavalos de potência. A mesma coisa eu faço para a gradagem. Eu vou lá e encontro que 0,4 precisa de um trator de 61 a 63 cavalos e assim eu faço para todas as atividades. Se eu tivesse uma dessas atividades com a potência maior, eu tenho 2 alternativas. Ou eu compro esse trator com a potência maior, ou eu venho aqui e aumento o número de dias para reduzir a capacidade de trabalho efetivo e assim poder ter a mesma potência que as outras atividades. Como eu disponibilizei para vocês uma planilha de Excel que faz tudo isso, você pode brincar com esses números e aumentar e diminuir aqui e automaticamente você já vê a capacidade de trabalho efetivo para se adequar à potência que você estabeleceu como limite. Essa é a tabela de potência. Então vejam que para a aração, 0,2 hectares está aqui em 61 a 63 cavalos. E a gradagem está em 0,4, está aqui dentro para 61 a 63 cavalos e assim para as outras atividades. Aqui nós vamos refazer a capacidade de trabalho com os dados que a gente encontrou. Então, para a colheita, por exemplo, eu peguei 5 km por hora, vezes 0,9 metros, que era por linha, que ela faz. Essa é uma colhedora de uma linha apenas, que vai acoplada ao trator, vezes 70% de eficiência, dividido por 1000, eu encontrei 0,31 hectares por hora. E assim eu determino que esse trator de 61 a 63 cavalos é suficiente para mim. Adiciono 20% de potência e aí eu chego a 75 cavalos. Aí para os dados, a gente vai ver mais à frente nas tabelas. Então, essa tabela aqui, a 10.15, eu criei os dados com alguns que eu coletei de fora e outros que eu já tenho de praxe do projeto. Um trator de 75 cavalos, ele custa em torno de R$90 mil, né? Atualmente, esse trator deve estar na faixa de R$140 mil. Como eu disse, esses dados aqui são de 2010. Então, o arado de 3 discos de 26 polegadas estava custando 6.800, a grade 7.900, semeadora 17, pulverizador 14.800, cultivador 9.000, colhedora 20.000. O valor residual do equipamento eu usei 10%. Salário do motorista naquela época era R$800. O óleo diesel eram R$2. A taxa de juros 6% ao ano e o seguro 2% do valor do trator. E o de galpão 2%. Então eu vou fazer os cálculos. O trator, valor amortizado, né? 90 mil menos os 9 mil, que é o valor de sucata, dividido por 10 anos, mais os 6%, dividido por 1000 horas, eu tenho um valor de 8.000
Não, R$ 8,59 por hora, só o valor amortizado do trator. O seguro, 90 mil vezes 2% dividido por 1.000, 1,8. Manutenção, 90 mil vezes 10%, isso daqui foi tirado daquela tabela anterior de manutenção, dividido por 1.000 horas. O galpão, 90 mil vezes 2% dividido por 1.000 horas. Combustível, daquela tabela de gastos, né? 10,8 litros vezes R$2. Lubrificante, 10,8 litros vezes R$2 vezes 20%. Então, eu coloquei 20% de gasto com lubrificante em relação ao gasto com combustível. A mão de obra, R$800 mais os 70% de encargo, dividido por 220 horas por mês, 6,18. Aqui eu somo todos, eu tenho o valor do trator. Para o arado, eu faço a mesma conta. Então, eu tenho um valor do arado de R$ 5,39, mais o valor do arado do trator. Então, o custo de uma hora de aração vai ser 53,29 mais 5,39. De gradagem será 53,29 mais 9,41. E assim eu faço para todos os equipamentos. E vou tendo o preço do custo individual do equipamento ou do implemento. E no final eu posso somar trator mais arado, trator mais grade, etc. E aí eu vou tendo os valores por hora de cada atividade. Como o valor do custo de hora de aração é de 58,68, e eu pego esse equipamento e faço o cálculo de quanto que ele está fazendo em hectares por hora. Você vê que eu consigo um pouquinho mais, né? 0,5 hectares por hora. Se ele me custou 0,5 hectares por hora, R$ 58,68 por hora, então eu tenho R$ 116,37 por hectare. E aí eu faço para todas as atividades por hectare. Assim, um projeto de cultivo de 20 hectares, para fazer todas essas atividades, ele vai dar 117 de aração, 2 gradagens, né, e assim vai. Até eu multiplicar pelo número de hectares, porque eu tinha o valor por hectare, eu tenho correspondente a 12 mil. Esse é o valor total do projeto. Ou seja, R$ 642 por hectare em cada cultivo. Aí aqui eu fiz uma continha que vocês podem fazer depois. Em a média de produtividade de milho, 6 mil quilos por hectare. Eu tinha feito isso lá no Espírito Santo, né? Era uma média razoável lá. Ou 125 sacos de milho. Então eu tenho um custo aí de R$5 por saco de milho só de mecanização. Não confundo com os outros custos. Esse não é o custo da cultura, é o custo da mecanização apenas. Ok? Como nós estamos em atividades totalmente remotas devido à pandemia da Covid-19, então eu fiz um passo a passo para ajudá-los e a gente vai nesse passo a passo acompanhando todas as etapas que a gente precisa para fazer o projeto. Primeira coisa é baixar as planilhas, planilha de cálculo do projeto, que é em Excel, e o modelo de projeto. Professor, eu posso fazer a minha planilha? Eu falei, pode. Posso calcular tudo manualmente? Pode. Tem alunos que fazem isso. Mas a planilha já te adianta muito. E você pode fazer a simulação. Então, baixem essa planilha de dentro do Google Class ou do encurtador.com.br, minúsculo, MPRW maiúsculo, que é o link para baixar essa planilha. É o mesmo link que eu posso baixar o modelo do projeto em Word. Leia atentamente a primeira aba da planilha de cálculo do projeto para você fazer um bom preenchimento. Lá tem passo a passo como preencher. E eu vou fazer um outro vídeo para vocês só de como preencher a planilha e colar os dados dentro do projeto. Copie essas planilhas do Excel, seleciona as células, Ctrl+C para copiar
e cliquem o botão direito e colhem como imagem no projeto de mecanização no Word. Então, você vai copiar do Excel as planilhas e colar como imagem no Word. Se colar com o Ctrl V apenas, não fica bom, fica todo desformatado. Então, colhem como imagem. Fica mais fácil para formatar, já fica formatadinho. Completa toda a parte escrita do projeto de mecanização no Word, salva em PDF e entrega a atividade pelo Google Class. Quais são os dados que nós vamos usar para fazer o projeto de mecanização? Então, eu vou dar os dados. Dessa vez, como estamos em trabalho remoto, vocês não vão poder escolher a cultura e a área. Eu vou fazer já vou dar um pouco mais mastigado para vocês, para acelerar o processo. A cultura que nós escolhemos foi milho, a área 30 hectares. O plantio vai ser convencional. Mas o ideal, professor, não é o plantio direto? É o ideal. Mas para fins de projeto de mecanização, para que vocês aprendam a utilizar, a fazer os cálculos dos implementos, nós vamos fazer convencional. Então, uma aração, já coloquei 10 dias, 2 gradagens, 10 dias de tempo disponível, plantio, 5 dias de tempo disponível, 2 pulverizações, 6 dias, colheita, 7 dias. Quais são as máquinas que nós vamos adquirir? Você tem que definir a potência do trator, usando aquela tabela. Primeiro calcula a capacidade de trabalho efetiva que você precisa, vai na tabela e vê a potência de trator que precisa. Coloca 20% para definir o trator que vai comprar. E buscar os implementos adequados no site dos fabricantes. Os preços das máquinas vocês podem também conseguir com as lojas revendedoras. Além daqueles dados, vocês vão usar 8 horas diárias de jornada de trabalho. O galpão pode usar 2%, valor residual 10%, salário do tratorista 2.000, encargos trabalhistas 70%, horas trabalhadas 220 horas, combustível pode buscar nos postos de combustível, lubrificante 20% do custo do combustível, taxa de juros 6%. Espero que tenham aproveitado e eu vou fazer um vídeo de preenchimento da planilha para mostrar para vocês e vou adicionar no Google Classroom. Obrigado.